Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre radiciação, com um trabalho feito por Lucas Gabriel e Karine da Silva. Somos do nono ano A do Colégio Santa Afra. Vamos começar com a história da radiciação. O conceito foi criado por matemáticos árabes. Eles imaginaram um número como 25 e falaram que era a raiz quadrada da área de um quadrado. Então eles diziam que de cada lado seria 5, porque seria a raiz quadrada. E essa ideia foi adotada com o tempo pelos europeus no fim da Idade Média. O que é a definição de radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Um exemplo: 2 ao quadrado é igual a 4, e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ou seja, a radiciação é a operação inversa da potenciação. As nomenclaturas da radiciação o índice é o que fica em cima do radical e o radicando fica dentro do radical. E do lado da igualdade fica a raiz. E como resolvemos uma raiz? Primeiro temos que olhar se ela é uma raiz enésima. O que é uma raiz enésima? Uma raiz enésima é aquela que, quando nós fizermos a raiz, ela vai dar exata. Então vamos usar a fatoração. Como você pode ver no exemplo, aí tem a raiz quadrada de 676. Quando fatorarmos, ela vai dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Colocamos ela fatorada dentro da raiz. E como eles estão elevados ao quadrado, a gente pode cortar com a raiz quadrada, já que os dois são quadrados. Então, quando cortarmos, ficará 2 vezes 13, que ficará igual a 26. Agora vamos para o outro exemplo. Nós temos a raiz cúbica de menos 27. Quando formos fatorar, não precisa a gente pegar o menos. Para ficar mais fácil, a gente pega só o 27. Aí a gente fatora 27. Quando fatorarmos 27, vai dar 3 ao cubo. Aí a gente coloca menos 3 ao cubo com a raiz cúbica. Como ele está elevado ao cubo e a raiz também é cúbica, a gente pode cortar a potência que é cúbica com a raiz que é cúbica, que vai sobrar menos 3. E como simplificamos uma raiz? É simples, é só fatorarmos os radicais e agrupá-los de acordo com o índice. Exemplo: raiz cúbica de 1750. Quando fatorarmos, vai dar 2 vezes 5 ao cubo vezes 7. Quando colocarmos ele na raiz, dá pra gente tirar o 5 de dentro da raiz. Por quê? Porque a gente vai cortar o 3, que está elevando o 5, com o cúbico da raiz. Quando tirarmos o 5, ele passa para fora da raiz multiplicando. E dentro da raiz ficará 2 vezes 7, que vai ser igual a 5 vezes a raiz cúbica de 14. Vamos agora para as propriedades de radiciação. Primeira propriedade: se o índice do radical e do expoente do radicando forem iguais, o resultado será o radicando. Exemplo: é só a gente dividir o índice da raiz pelo expoente da potenciação que está dentro da raiz. Fica igual ao exemplo, 125 com o expoente sendo uma fração, 10 dividido por 10, que é igual a 125, porque os dois 10 da fração vão ser eliminados. Segunda propriedade: ao multiplicar ou dividir o índice e o expoente por um número diferente de zero, o radical resultante é equivalente ao inicial. Exemplo: raiz cúbica
de 7 ao quadrado é igual a 7 elevado a 2 sobre 3. Se multiplicarmos ele por 1, sendo 5 como denominador e 5 como numerador, teremos 7 elevado a 10 sobre 15, que ficará igual a uma raiz com o índice 15 e o radicando 7 elevado a 10. E ele será igual à primeira raiz, porque se dividirmos o índice 15 por 5, dará 3. E se dividirmos o expoente 10, que está no 7, dará 2. Vamos agora para a terceira propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes, do mesmo modo que a raiz de um quociente é igual ao quociente entre as raízes do divisor e do dividendo. Isso quis falar que, se tá essa raiz, que o índice é 4, e dentro tá 3 elevado a 5 vezes 2, é a mesma coisa que o índice sendo 4 de uma raiz e 3 elevado a 5 vezes e outra raiz com o índice 4 e a raiz de 2. Outro exemplo é, se for uma divisão também, tipo a raiz cúbica da divisão 5 elevado a 4 e como denominador 2 elevado a 8. É a mesma coisa que duas raízes separadas em uma divisão, como a raiz cúbica de 5 elevado a 4 dividido por a raiz cúbica de 2 elevado a 8. Vamos para a quarta propriedade. A raiz de uma raiz pode ser escrita como uma única raiz. É só a gente multiplicar a primeira raiz, como no exemplo aí. Tem a primeira raiz com o índice 4 e dentro dessa raiz, que tem o índice 4, está uma raiz quadrada de 5. É só a gente multiplicar o índice 4 pelo índice 2, que ficará 8, tornando uma raiz com o índice 8 e o radicando 5. Agora vamos ver a utilização da radiciação no nosso cotidiano. Como já foi falado antes, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Isso significa que ela é muito utilizada na obtenção de soluções de equações e na simplificação de expressões aritméticas e algébricas. Com isso, terminamos nosso trabalho.